Milton Bicalho, eu sou presidente do Conselho Regional. Eu estou aqui hoje, nesse momento, dando a vocês as boas-vindas. Nós estamos nas comemorações dos 40 anos da psicologia. Estaremos até novembro, no ciclo de diversos eventos, um ciclo de debates, que vai até o início de novembro. Nós temos há também uma sequência de atividades que começa nas escolas de psicologia, discutir questões das relações raciais. Vamos ter um seminário sobre a questão das relações raciais, a questão, mais particularmente a questão do negro. Então, cada vez que a gente inicia aqui na quarta-feira, para nós, motivo de prazer que as pessoas estejam vindo, estejam prestigiando os eventos que nós temos propostos. Esses eventos são, na medida do possível, frequentemente uma solicitação dos psicólogos. Essa noite, discutindo a questão do trânsito, eu penso que é muito oportuno. Estamos em próxima semana do trânsito, vivendo uma série de situações em que a sociedade está perguntando para nós qual é a nossa nessa questão do trânsito, onde é que nós estamos, o que podemos fazer, o que podemos estar intervindo. Vivemos atualmente um Código Brasileiro de Trânsito, um código bastante pesado, que faz exigências severas. Temos problemas, que considero problemas políticos, problemas de execução, como é que se cumprem essas penas, como é que se cumprem essas exigências, porque penas é outra questão que o Código de Trânsito tem dificuldade em penalizar, ou seja, fazê-las realizar. Bem, essa noite nós vamos estar tratando aqui dessa discussão, e eu vou convidar a conselheira Maria José Munier, que é presidente da Câmara de Trânsito do Conselho, quem vai estar conduzindo os trabalhos aqui essa noite na mesa. Muito obrigado. Devo dizer que assim que a mesa for composta, eu vou ter que me retirar, porque tem uma reunião que deve ser longa na sala aqui ao lado. Cumprimentando o nosso presidente, conselheiro psicólogo Milton Bicalho, eu cumprimento toda a plateia e gostaria nesse momento de estar de público agradecendo todo o empenho que essa gestão do Conselho, na pessoa do nosso colega Milton, vem fazendo e apoiando todas as ações da psicologia do trânsito. E hoje que nós estamos aqui para estar discutindo esse fenômeno, que aflige todas as grandes cidades, com todo o apoio. A gente se sente assim, muito motivada pelo apoio que a gente tem recebido da atual diretoria do 04. E gostaria de pedir a todos uma salva de palmas ao nosso presidente pelo empenho que ele tem nos dado e os empurrões que eles têm nos dado para que a gente possa estar executando todo essa diálogo, essas ações em busca de um trânsito mais humano. Bom, eu gostaria de convidar os dois palestrantes nossos, o Ricardo Morexson, nosso colega, querido psicólogo, psicanalista, conselheiro do Conselho Federal de Psicologia e membro titular da Câmara Temática da Saúde do Denatran. O Ricardo, ele é membro do Conselho de Comunicação Social, órgão do Congresso Nacional, e foi ele um dos grandes incentivadores e responsável pelo primeiro Fórum de Psicologia do Trânsito realizado no ano 2000, a nível nacional, e o ano passado foi o coordenador do Seminário de Circulação Humana, realizado em São Paulo. Gostaríamos de estar convidando a comunicóloga Rosana Antunes, coordenadora do Núcleo de Humanização do Trânsito do Centro Universitário Vitor de Paiva, Prêmio Volvo de Segurança do Trânsito da categoria geral com o projeto Minha Luta pela Valorização da Vida, primeiro lugar do Prêmio Top Educacional Professor Mário Palmério, concedido pela Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior com o projeto A Universidade por um Trânsito Mais Humano.
O trânsito, né, nós até fazemos uma certa restrição a essa palavra trânsito enquanto psicólogos, porque nós entendemos que trânsito está muito ligado a um equipamento do homem político-social no seu circular, né, na sua mobilização. É por isso que nós focamos muito essa palavra psicologia em circulação humana, que nós entendemos que o circular envolve todos os equipamentos e todos os modos de circular. E tivemos uma preocupação muito grande de estarmos comemorando hoje a Semana Nacional do Trânsito, ocasião que o nosso código está comemorando 5 anos que ele foi sancionado no dia 23 de setembro de 1997. E vem uma pergunta muito séria para nós que trabalhamos com o humano, com essa mobilidade, com esse espaço coletivo, que é que a gente esperou com tanta expectativa. Veio um código que é considerado um dos mais evoluídos do mundo e continuamos vivendo num país onde o índice de acidentes fatais é um dos maiores do mundo também. Só enquanto eu estava fazendo essa abertura aí, que demorou exatamente 8 minutos, morreram inúmeras pessoas nesse trânsito, que né, nós podemos denominar aí o José, o Joaquim, o Miguel, e que não recebem uma divulgação da imprensa, mas continuam morrendo de uma forma brutal, num direito que o direito que todo cidadão tem, que é o direito de ir e vir com total segurança. Por isso nós tivemos um carinho muito grande em escolher o nosso palestrante. O colega nosso, Ricardo, ele é um elemento que eu considero de mais alta estirpe em termos de estar falando conosco sobre as políticas públicas e o problema do trânsito enquanto saúde também. E a Rosane, ela coordena um núcleo, que é um trabalho interessantíssimo, com uma experiência de vida que ela vai relatar para nós também, para a gente ver enquanto nós, cidadãos, estamos precisando nos mobilizar também para essa ação de um trânsito mais seguro. A Rosane vai falar primeiro e o Ricardo vai falar logo em seguida. Após a fala dos dois palestrantes, nós teremos abertura para um diálogo, para questionamentos, debates. Boa noite a todos. Eu não sei se eu vou conseguir me conter de estar diante de tantos psicólogos. Como eu precisei muito de um profissional que me ajudasse no momento de muita dor. De um psicólogo para me ajudar. Em 91, a minha família sofreu um acidente automobilístico grave em São Paulo. A minha mãe fraturou a coluna, ela foi conduzida sentada até o hospital e ela ficou paraplégica. Ela foi removida para o Hospital Arapiara, aqui em Belo Horizonte, depois de 20 dias, entre a vida e a morte. E eu literalmente mudei para o Hospital Arapiara. Fiquei lá um ano. Eu vou descrever as coisas que eu vivi, que eu vivenciei. Lá, realmente, eu vou abrir a boca e quero chorar. Mas, eu digo que as lembranças que eu tenho, as coisas que me marcaram, as situações que eu vivi, elas seriam muito menos dolorosas se eu tivesse tido um acompanhamento de um psicólogo. E a minha mãe também. Eu esses dias, tem uns 2 dias, eu raramente relembro as coisas passadas lá, mas eu lembro o dia que eu fui presentear minha mãe, presentear entre aspas, com uma cadeira de rodas. E eu fiquei refletindo se o meu procedimento foi o correto. Né? Eu estava preocupada com a cor do aro da cadeira. Falei, não, mamãe, o aro é vinho, não é muito vermelho, um tom discreto. E fiquei toda empolgada lá, querendo fazer uma coisa mais leve. Mas como fazer uma coisa leve se eu estava dando para minha mãe uma sentença ali naquele momento, que para o resto da vida ela ia ter que usar uma cadeira de rodas? Será que naquele momento
ali. Não precisaria de um profissional, de um psicólogo? Ou para ela, ou para mim também? Como agir, né? Então, na época era um tratamento caro, elitizado. A minha família é uma família que tem condições financeiras boas. Eu teria até condição de pagar, tranquilamente. Mas o próprio hospital não tinha. Um hospital de politraumatizados, que são pessoas que normalmente ficam com lesões para o resto da vida. Então, olha aí a ausência, né, e a falta que faz o profissional da área de vocês nesses momentos. Eu acho que está todo mundo percebendo aí o estado de choque que está o Rafael, namorado da Patrícia, esse caso aí que chocou Belo Horizonte. Eu estive lá no sábado na manifestação. Foi interessante que ele me abraçou lá um tempo e ficou abraçado comigo, mexendo assim na minha orelha. E me dava uma aflição, porque eu falei, ai meu Deus, né? Mas eu estava em estado de choque, em desespero. Aí eu fiquei, meu Deus, eu não posso tirar a mão dele, a imprensa toda filmando, né? Mas eu estava em estado de choque. Eu não sei se eu estava pensando que estava com a namorada e me acarinhando assim, me deu uma aflição. Aquele menino precisa de uma ajuda. A mãe dele foi internada ontem. E não há no país profissionais especializados nessa área. Eu precisei muito na época. A minha mãe também, eu imagino o trauma que ela deve ter ficado. Essa foi uma situação. Foram milhares que eu me deparei, que eu não sabia como agir. Eu acho que na maioria das vezes eu não agi corretamente, porque eu não tive uma orientação. Agora imaginem, né, as pessoas que às vezes não têm um nível de esclarecimento, de cultura, de leitura. Então realmente foi muito doloroso. E falar de impunidade no trânsito, 5 anos de Código de Trânsito Brasileiro, violência no trânsito, é muito fácil. Para quem lê isso nos jornais, para quem vê isso na televisão. Agora, minha leitura de violência no trânsito, eu aprendi não em livros de medicina, em jornais, em revistas, em noticiários de televisão. Eu aprendi na linguagem do corpo da minha mãe, nas marcas que foram deixadas, nas sequelas, nas escaras, nos espasmos, na limitação das pernas, né, em tudo isso, nas cirurgias sem anestesia, porque não precisa, daqui para baixo é um corpo morto, só falta enterrar, né? Oxigenação comprometida, circulação, o risco de atrofiamento dos órgãos internos, incontinência urinária, intestinal, todo um quadro aí que toda a sociedade desconhece a gravidade. Então, foram coisas difíceis para mim aprender sobre violência no trânsito através de uma pessoa, né, que eu amo muito. A minha mãe ainda é viva, graças a Deus ela está bem. Eu acho que ela está bem, né? A gente nunca sabe. Um dia desse brinquei com um jornalista que o coração ele não poderia ser um órgão interno, ele devia ser um órgão exposto, para que as pessoas vissem, né, o quanto essas coisas marcam. E realmente as marcas, as lesões externas do trânsito, elas são muito fáceis de serem vistas, né, nos corpos mutilados, nos carros amassados, nas estradas danificadas. Mas e as sequelas da alma, lá do coração, desse órgão interno? Quem é capaz de desvendar, de descobrir o que se passa? Quando as pessoas morrem, como ficam as que sobrevivem a essas mortes? E as que sobrevivem ficam com sequelas e convivem com pessoas que cuidam dessas que ficam. Como ficam as que cuidam das que ficam? Nunca foi feito no país um estudo, e nem no mundo, sobre as vítimas secundárias. Se fosse feito, eu acho que o Brasil, os nossos governantes e a sociedade perceberiam que às vezes o problema mais grave não é o primeiro problema da primeira vítima, mas das vítimas secundárias. E elas precisam muito de tratamento. Lá no núcleo nós damos assistência
gratuita aos familiares e vítimas de trânsito. Temos casos de pessoas que chegam lá, principalmente mães, a ponto de se suicidarem. Manda o filho na padaria, o filho é atropelado, o pai começa a culpar a mãe, a brigar, o casal se desestrutura completamente, o marido começa a beber, a bater na mulher. A dimensão que uma tragédia dessa atinge é inimaginável. A minha família, que tinha estrutura, tinha condição financeira, se desestruturou completamente. Eu hoje, 10 anos depois, eu não tenho estrutura para estar falando sobre o que aconteceu com a minha família. Então imagina uma família que já não tem estrutura, onde as pessoas têm vícios de bebida e outros tipos de problemas. Então é um problema muito sério. Eu lamentei muito na época de não ter tido apoio de profissionais. Acho uma falha gravíssima os hospitais não terem, né, esse tipo de apoio. Você cai ali naquele pronto-socorro, por exemplo, e é daquele jeito. Quando, um mês depois, por exemplo, o médico me chamou e falou assim: olha, Rosana, sua mãe nunca vai andar, nunca mais, acabou. Friamente, assim, não sei se o certo é assim na psicologia, né? E falou: olha, pode ter o dinheiro do mundo que for, você pode ir onde for, nunca mais ela vai andar. E tem outra coisa também, ela nunca vai conseguir passar da cama para a cadeira e da cadeira para a cama. Deu um diagnóstico assim, definitivo. E tudo que é definitivo é muito doloroso, porque ali a gente perde as esperanças, né? Você fica meio impotente. Então é um problema muito sério. Eu acho que nós não temos muito a comemorar nesses 5 anos de código. Não adianta todo mundo ficar falando: ah, nós temos o código mais perfeito do mundo. Perfeito como? Se é preciso existir radares, fiscalização humana, se os motoristas transgridem as regras mais elementares, que tem o mesmo significado no mundo inteiro. No sinal vermelho, ele tem que ser decodificado por todos os motoristas no mundo inteiro com o mesmo significado. Não tem outro, você tem que parar o seu veículo. Se tem uma placa estabelecendo o limite de velocidade de 60 km, é o que tem que ser respeitado. A questão da bebida. Todo mundo faz vista grossa, a própria sociedade. Nós somos também cúmplices desse massacre e de tanto sofrimento que tem atingido várias famílias. Nós permitimos que motoristas se embriaguem, peguem os seus carros e saem aí, feito loucos, embriagados. Quem é que permitiria, por exemplo, se fosse fazer uma cirurgia simples e o médico dissesse assim: ah, espera um pouquinho aí que eu vou tomar uma cervejinha, depois eu volto? Ninguém. O carro é uma máquina, né, que precisa ser operada com a pessoa no melhor estado, né, de normalidade possível, porque ela vai colocar em risco ali a vida de várias pessoas. E eu fico muito indignada quando eu vejo, igual esse fim de semana, é um espetáculo para a imprensa. Eu estive lá dando apoio para a família, e isso vai continuar acontecendo todo final de semana. Ah, mas então tem que mudar o código de crime culposo para doloso, aí a gente vai discutir isso aí durante 20 anos, porque os juristas não entram num acordo, e as pessoas continuarão morrendo. Lá no núcleo nós temos todos esses casos: o crime da Curva do Ponteiro, da Nossa Senhora do Carmo, da Rua Cristal. Fazemos o acompanhamento dessas vítimas. E a história é sempre a mesma. Eu acho que daqui 20, 40, 60 anos, os índices serão os mesmos, né? E se a gente não der um basta a isso, eu acho que a maioria das famílias brasileiras, infelizmente, vão ter uma história triste para contar sobre violência no trânsito. Tem um estudo do Ministério da Saúde, e isso causa maior indignação ainda, que mostra que nas décadas de 60 e 70 as pessoas morriam de causas médicas ou biológicas. A medicina aliada à tecnologia possibilitou uma maior longevidade.
agora na década de 90, como o governo e a sociedade não desenvolveu nenhum programa de prevenção para violências externas, as nossas gerações estão morrendo vítimas de violência no trânsito e violência urbana. Isso é muito triste. Eu estive no Ministério da Saúde em março, recebendo esse prêmio do Top Educacional professor Mário Palmério, e estive como uma das diretoras do Ministério da Saúde. E eu falei com ela, eu nunca vi o Ministério da Saúde fazer uma campanha de prevenção de violência no trânsito e de promoção da saúde no trânsito. Aí ela falou, olha, Rosana, a gente sabe que já é uma epidemia, mas se isso for divulgado, pode criar um alarde na população brasileira. Então a gente não pode divulgar. Então olha que ponto nós chegamos. Você ouvir isso de uma diretora do Ministério da Saúde é muito grave. E a situação se alastra. Eu sou uma cidadã indignada com essa questão. E o que me consola é que minha mãe sobreviveu. Mas você perder um filho, né, um jovem, igual nós temos no núcleo vários casos, crianças de 6, 8, 10 anos, adolescentes de 18, 25 anos, tem que ser feito um estudo com essas mães. E eu acho que tem que se expor o coração dessas mães, para vocês verem a dimensão da dor e verem o estrago que é o acidente de trânsito, para que alguma providência seja tomada. Porque não adianta mais fazer passeata, manifestação, abaixo-assinados, faixas, não adianta mais. Eu acho que tem que partir para uma atitude mais drástica. Eu acho que eu vou parar por aqui. Depois a gente fala mais um pouco, debate mais, ou rebate, né? É isso. Psicólogo Ricardo Moretti. Oi, gente, boa noite. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, agradecendo o convite da direção do CRP, da Maria José, especialmente. E acho difícil, depois da sua fala, essa fala emocional, nessa perspectiva singular que você trata essa questão, né, que ela nos laça assim, de uma forma, estava aqui pensando, né, que a gente não pode perder, né, a capacidade de se indignar frente às coisas, sabe? A gente, a história de naturalizando, as coisas vão ficando naturais, Então, quando você conta isso aqui, me traz assim algo dessa ordem, que isso não pode ser, nunca pode ser natural. Tá? E eu tenho que te parabenizar, estava te falando ali antes com você, assim, diante da tragédia que você bateu sobre vocês, como você conseguiu construir uma saída para isso, né? Uma saída potente, uma saída em direção à saúde, em direção à vida. Parabéns. Agora, gente, eu fiquei numa situação complicada, porque é o seguinte, eu tinha pensado, já que nós estamos numa instituição de psicólogos da psicologia, eu preparei um pequeno texto para estar trazendo para vocês o que temos pensado aí 5 anos do Código de Trânsito, a partir do advento do Código, como uma perspectiva, como uma possibilidade para a psicologia. E a gente tem tentado fazer essa discussão. Eu cortei alguns pedaços do meu texto, mas eu vou insistir, porque se eu não for ler meu texto agora, eu vou começar a falar
e vou me perder no que eu estou falando, porque são tantas pontas, né? Acho que eu tentei, no meu texto, condensar essa possibilidade, essa perspectiva da psicologia. Então vamos lá. Quando propomos que a psicologia brasileira busque se inserir no campo da circulação humana, o que nos interessa é refletir sobre as possibilidades de novas parcerias, interfaces e reflexões com o chamado fenômeno trânsito. Para isso, consideramos necessário pensar questões ligadas ao planejamento urbano, à saúde, à educação, à segurança, ao espaço público e à subjetividade. Discutir a circulação humana na perspectiva da psicologia significa nos remeter aos aspectos da mobilidade humana, pois aí existe um sujeito. Significa trabalhar para que a psicologia busque a leitura atenta, a fim de realizar uma prática comprometida socialmente com as questões da modernidade e as diversas formas de subjetivações decorrentes desse contexto. Para que a psicologia contemple no seu trabalho de pesquisa e investigação, na sua própria construção, o compromisso social, a partir de intervenções afinadas com as reais necessidades da população brasileira. A mobilidade humana nos atrai como expressão das inúmeras respostas dadas pelos sujeitos em relação às suas necessidades de deslocamento e acessibilidade. A mobilidade diz respeito ao traçado das subjetividades nas cidades. São traçados que obedecem a lógicas diversas, singulares, marcadas por um contexto sócio-histórico. O grande desafio é conjugar essas diversas lógicas no espaço da ordem pública e social. Estamos todos submetidos a uma ordem social. No entanto, essa ordem atual estampa em sua face a desordem, dificultando sobremaneira uma mobilidade que considere o acesso de todos aos bens e serviços, ao trabalho, à saúde, à educação, à tecnologia, ao lazer e à cultura. Ela se traduz na falta de uma política pública da mobilidade que propicie acessibilidade para todos. Ela se traduz na concessão privilegiada de acessibilidade para poucos. Então, que ordem social é essa? É a ordem perversa dos privilégios que reflete a história estabelecida pela estratificação social, gerando silenciosos processos de segregações múltiplas. É a ordem que proporciona a uma pequena parcela da população a maior parte do consumo e ocupação do espaço público, em detrimento da grande maioria. Há décadas, temos constatado no Brasil a política pública de um projeto urbano voltado para o topo da pirâmide social. Ela tem sido montada e administrada de forma a privilegiar poucos, mantendo estratégias para a concentração da riqueza desses, através dos processos de construção dos espaços para essa pequena parcela. A título de exemplo, aqui na cidade de São Paulo, na cidade de São Paulo, em 1950, existiam 50 mil veículos. Hoje são mais de 5 milhões. Muitos largaram seus estados, seus espaços familiares, suas culturas e hábitos cotidianos e foram tentar a vida por lá, alienados no apelo instituído pela modernização, industrialização, massificação da vida. Contaminados pela utopia da vida melhor na cidade grande, passaram a não caber mais em sua terra natal. Os sonhos de melhorar a vida modificaram sua rota, seu traçado, sua mobilidade social. E como é possível as cidades sustentarem e suportarem essa política insana? É expulsando esses expatriados para as margens, retirando deles o suor de cada dia para continuar engrandecendo os responsáveis pela circulação dessa utopia, e negando a eles a dignidade de acessibilidade a bens e serviços, tirando a verba da saúde, da educação, acabando com as calçadas para que haja construção incessante de leitos viários que precisam receber cada vez mais e mais e mais os automóveis daqueles que os podem ter, diminuindo cada vez mais o conforto na circulação daqueles que, com sua vida, seu trabalho, edificaram alienadamente essa imensa arquitetura. Foi aplicando a distribuição equitativa do prejuízo para toda a população, entre os diversos trabalhadores e seus descendentes, para que o dinheiro possa caber na mão dos poucos que circulam livremente
em seus carros com ar-condicionado e com os vidros fechados para não se importunarem com a poluição que das suas indústrias emana, com o barulho e o suor dos homens empilhados em espaços que mal lhes cabem para não terem que se preocupar com a desumanidade que as suas fábricas de domesticar as subjetividades produziram. E como nos demonstra Eduardo Vasconcelos, é pela transformação da via de relações sociais que essa política se estabelece. À medida em que as cidades são feitas através de relações sociais, elas são construídas de interações. Quando se permite, por exemplo, que uma zona residencial seja atravessada ou transformada em zonas comerciais, aquela interação social que existia se extingue. Ao injetar ali uma forma de transporte rápido, com uma grande energia cinética, ela afasta as pessoas. Ela provoca, principalmente, o recolhimento das crianças e dos idosos, e dá a falsa sensação, se alguém for lá depois, que nenhum problema existe, porque nem as crianças nem os idosos estão lá. Mas é exatamente pelas crianças e os idosos não estarem lá que o problema existe. As relações foram rompidas, todos se encontram exilados nos mínimos espaços que lhe comportam. Uma forma agressiva de mobilidade foi criada e provocou a destruição do tecido anterior de relações sociais. E precisamos nos interrogar. Quem ganha com essa ruptura no tecido que envolve a relação entre os homens, a comunicação e o encontro da diversidade no campo social? Quem permitiu isso? E quais foram os beneficiados com essa permissão? A quem isso interessa? Não parece ser a população, pois na maior parte das vezes isso acontece sem que a comunidade interessada seja consultada ou sequer possa se manifestar. E a massa continua seu trajeto, silenciada, pois o tempo que lhe foi concedido por essa política é o tempo de trabalhar. Desloca-se demoradamente do ponto onde pode morar para onde deverá trabalhar. Trabalha, trabalha, trabalha e depois retorna para o lugar onde mora, onde no pouco tempo que lhe resta, encosta o corpo, dorme, pois ainda com o dia escuro deverá voltar para aquele lugar que chama de trabalho. Não tem tempo para participar, questionar o sistema, produzir alternativas. Não tem tempo político para quem gasta todo o tempo trabalhando para receber um salário que pouco pode sustentar seus sonhos. E é aí que se abre um lugar para a psicologia como invenção. Ao considerarmos que o campo da circulação humana contém os efeitos das relações sociais e que essas são constituídas e atravessadas pelos modos de subjetivação em suas expressões singulares, a psicologia pode tecer a sua intervenção, operando como facilitadora dos processos de cidadania, desvelando o véu encobridor das falácias técnicas que não consideram as subjetividades e denunciando toda e qualquer forma de segregação da estratificação social. Esse modelo violenta a subjetividade e essa violência acaba retornando sobre a própria civilização. Não é por acaso que todos os cientistas sociais localizam na margem da assistência social, na ausência de recursos e de políticas públicas que garantam a acessibilidade de todos aos direitos instituídos, a fonte da violência urbana. Acessibilidade à cidadania é condição necessária para que a mobilidade humana reflita a expressão da subjetividade de forma civilizada. Ao entendermos a cidadania como produto das relações sociais, acreditamos que o respeito ao outro só se consolida se os graus de confiabilidade e credibilidade das políticas públicas estiverem refletidas no cuidado que se tem por uma população. O espaço público não é terra de ninguém, é o lugar de todos e para todos. A cidadania não é um atributo inato, ela é construída na relação entre os homens, na relação entre os homens e o poder do Estado, no lugar da convivência social, no espaço público. Assim, não se pode pensar em cidadania individual. Seu exercício depende das ações coletivas. A coletividade, ao congregar em si toda a diversidade do espaço e contexto político, acata a cidadania não apenas como exercício, mas também como um grande conflito que emerge no convívio humano. Como congregar o bem-estar coletivo e as necessidades e desejos individuais? Isso traduz o conflito político básico entre os interesses públicos e privados, representados através das relações sociais abraçadas pela cidade.
Pablo Gentili nos aponta que a cidadania se constrói como um espaço de valores, de ações, de instituições comuns que integram os indivíduos, permitindo seu mútuo reconhecimento como membros da comunidade. Nos aponta ainda: é evidente que a cidadania substantiva é sempre um espaço aberto, nunca estado final. Dito de outra forma, os valores e as atitudes que definem a cidadania são resultados de uma ação social em movimentação constante, no qual consensos e dissensos se sobrepõem de forma complexa. Como entender a liberdade e as práticas que a constroem? Que princípios definem a igualdade entre indivíduos e comunidades? Quais os significados e alcance da tolerância? Essa e outras questões estão no próprio centro da cidadania, fazendo dela uma esfera sempre instável. Por essa perspectiva, a cidadania como processo construtivo possibilita incluir a definição de valores e das práticas que nomeiam sua própria esfera de ação. Mesmo assim, temos que pensar sobre as práticas que constroem a liberdade, sobre os princípios que constituem a igualdade entre as pessoas, sobre onde estão pautadas as diferenças e sobre a maneira de restringir o raio de atuação dos poderes totalitários para garantir a mobilidade para todos. O espaço público talvez seja o lugar onde as diferenças se encontram, tangenciando caminhos que têm origem e destino diversos. Nesse espaço, é preciso suportar o encontro com os produtos da civilização, desde pessoas que têm acessibilidade facilitada, até pessoas que não têm nenhum acesso e ainda necessitam fazer desse espaço a sua moradia, tais como os meninos de rua, os andarilhos e as famílias deserdadas. Então, a psicologia deve intervir para mapear a cidade, não por seu traçado arquitetônico, mas pelos traçados desenhados pelos processos de subjetivação na contemporaneidade. Ela deve questionar a iniquidade do traçado arquitetônico na distribuição dos benefícios e tem um dever de se perguntar a quem serve o seu trabalho. Há uma adaptação às atuais políticas de trânsito e transporte para garantir que as elites reconheçam sua eficiência? A psicologia precisa começar a compreender os processos de subjetivação que compõem esse caleidoscópio que chamamos de circulação humana, para que possamos efetivamente participar da construção da cidade que caiba as diversas formas de subjetivação produzidas por um processo histórico que promoveu silenciosamente e violentamente o massacre das singularidades em favor de interesses dominantes, engessando as diversas possibilidades de expressão de traçados subjetivos no espaço público, robotizando de forma padrão a mobilidade dos sujeitos, negando a complexidade da circulação humana. Somos também responsáveis por essa história e temos que produzir meios de reconstruir a cidade, refazer o pacto social, instituir novos valores, produzir uma arquitetura urbana onde o ponto de maior valor seja o ser humano, estabelecer planos e rotas que ativem seu potencial criativo, recoloque a tranquilidade e a ternura na convivência com o outro. Como recriar a confiança, a segurança, o tempo de descansar, de discutir política, de namorar nas praças, ruas e vilas? Por meio de um projeto de vida civilizador, onde o espaço público não mais promova a violência e volte a ser o campo das trocas simbólicas, da invenção e da arte de permitir a cada dia a experiência da liberdade. Para tanto, é preciso escutar o sujeito, suas necessidades, sonhos traçados pelas cidades. É preciso ter acesso. Para tanto, será preciso mobilizar, fazer circular em todos os cantos que é preciso que todos tenham acesso ao exercício de sua cidadania. Obrigado. Antes de iniciarmos os debates, eu gostaria de estar registrando as presenças de Paulo Célio de Oliveira Fernandes, que está aqui representando a Citrans, Instituição Filantrópica de Prevenção e Acidentes de Trânsito, e da psicóloga Cristiane Teixeira, representando toda a APCINTRE, Associação de Psicólogos e Médicos do Trânsito de Minas Gerais. Bom, está aí aberto a debates.
Eu acho que muita coisa foi colocada aqui que toca mesmo realmente. E percebo hoje, estava até conversando com o Ricardo à tarde, que a gente não pode fazer isso só nesse momento, não. Trânsito é vida e a coisa está realmente precisando de todo esse envolvimento da comunidade, de toda essa inserção dos psicólogos em termos de essa mudança desse comportamento inadequado no espaço que é público. Está aberto a palavra. Eu pediria que a pessoa falasse no microfone para que todos ouvissem. Você está gravando. Bom, uma boa noite a todos. Meu nome é Ronaldo de Assis Carvalho, eu sou advogado do Departamento de Estradas de Rodagem e sou o chefe da fiscalização do Departamento de Estradas de Rodagem. Em primeira fala, gostaria de parabenizar o Conselho Regional de Psicologia por esse momento de debate sobre um tema tão polêmico. E gostaria que o Conselho pudesse me responder uma questão da seguinte forma. Nós sabemos que os veículos, no decorrer dessas 2 últimas décadas, sofreram diversas formas de melhoria tecnológicas, a ponto de que foram criados videocassete, ar-condicionado e outras tecnologias que pudessem melhorar a vida do ser humano. Entretanto, na parte com relação a pessoal, eu vejo que não foi aprimorado ou não foram exigidas novas aptidões e capacidade sobre esse mesmo motorista. De forma que nós temos visto motoristas recém-formados, já na égide desse novo código, cometendo diversas irregularidades no trânsito. Percebe-se um conteúdo de agressividade desses motoristas que vão certamente provocar acidentes, quando não já o provocaram. Então eu gostaria de saber do Conselho Regional de Psicologia que ele está inserido no processo de habilitação desse condutor, o que tem sido feito para poder fazer com que haja uma ação mais enérgica na hora de fazer uma avaliação desse profissional do volante. Esse profissional do volante, que no ano de 1996 para 97, em torno, nesses 2 anos, a cada ano, mais de 50 mil pessoas perderam suas vidas. Esse ano está sendo esperado em torno de 25 mil a 27 mil perdas de vítimas fatais no trânsito. Sem considerar também aqueles acidentados que ficarão eternamente inválidos para a vida. Então, o Conselho Regional de Psicologia, ele tem uma participação direta no processo de habilitação. E vejo também que pessoas que têm pontuações no seu prontuário aí de 40 multas, 50 multas, recentemente aí, esse ano, uma pessoa lá da PH Trans, nosso amigo está aqui, 234 multas numa única pessoa. Não pontos, mas multas esporádicas, que somada perfazem mais de 1000 pontos. Então essas considerações iniciais seriam, em primeira parte, para saber quais são as atividades mais enérgicas que têm sido feitas no processo de habilitação. E a segunda parte, para saber na reciclagem, aquilo que tem sido feito também, para poder sanear esse mau motorista que insiste em fazer peripécias pelo trânsito. Muito obrigado.
foi muito interessante. Eu vou começar a responder um pouco e depois o Moreson vai complementar a resposta. Bom, Ronaldo, primeiro eu queria se esclarecer, né, porque eu percebo que o Conselho Regional de Psicologia ele não está envolvido nesse processo de preparação para a concessão da CNH. Os psicólogos a ele filiados estão envolvidos. É diferente a instituição dos seus filiados. Mas, de qualquer jeito, sua pergunta foi interessante e eu vou tentar esclarecer alguma coisa. Como nós já falamos aqui, e a Rosane com muita propriedade, muita emoção colocou, esse processo do trânsito é uma coisa muito complexa. Né? Eu até costumo falar que de vez em quando eu fico assim, me questionando, porque eu também trabalho nessa área como especialista de trânsito, se essa complexidade, se nós da comunidade temos essa percepção. Nós não podemos achar que uma etapa de um processo que prepara um motorista a ser habilitado tem que ter essa responsabilidade pelas atitudes futuras desse motorista. Né? Eu estou entendendo que seu questionamento está se referindo à perícia psicológica para a CNH, certo? Bom, eu acho que precisa ser mais pesquisado. Para isso nós fizemos o primeiro Fórum Regional de Psicologia do Trânsito, passamos para o Fórum Regional, o Conselho Federal de Psicologia, então, elaborou e publicou uma resolução, que é a Resolução 020/2000, que regulamenta e estipula as normas de funcionamento da perícia psicológica. Atualmente, acho que o Ricardo vai até tocar nesse assunto, eles estão fazendo, inclusive, todo um processo de reciclagem e de reconhecimento dos instrumentos científicos. Tudo isso vem contribuindo para um aperfeiçoamento da avaliação psicológica, que hoje é chamado de perícia psicológica no trânsito. Para trânsito ou circular, né, eu já falei no início, eu não gosto dessa palavra trânsito, não é só isso. Não adianta eu ter uma perícia psicológica rigorosa, com os instrumentos científicos mais aprimorados, se eu não tenho educação no trânsito, se eu não tenho fiscalização no trânsito, se eu não tenho punição no trânsito, e mais, se eu não tenho nem vias para esse usuário do espaço coletivo utilizar. Porque nós não temos asfalto, nós não temos estradas sinalizadas, nós não temos estrada com acostamento, nós não temos sinalização em estradas, nós não temos calçada para os idosos se locomoverem. Então fica complicado, de repente, querer passar para uma área desse contexto complexo todo o processo de responsabilidade. Outro aspecto que você colocou sobre o processo de cassação das pessoas que atingem mais de 20 pontos, eu também vou passar a batata quentíssima para o Ricardo, porque eu entendo que isso é problema das autoridades ligadas ao trânsito. E a única autoridade que pode legislar e fazer isso com o trânsito chama-se CONTRAN, e o seu órgão imediatamente inferior, que é o DENATRAN, que o Ricardo é membro da Câmara Temática. Mas me responde por ela. Tudo bem, mas ele tem mais condições de informações do que eu, né? A gente acompanha, e eu acho que até esse processo, Ronaldo, da gente estar aqui hoje discutindo, amanhã nós vamos lá para o DR, estarmos discutindo sobre acidentes do trânsito. Eu acho que tudo é um processo que a gente está fazendo, muito conscientes de que nós só vamos conseguir resolver isso se nós conseguirmos fazer a sociedade se mobilizar em busca de ética e de cidadania. Ficou mais claro, Ronaldo? Bom, eu acho que até agradecer a pergunta, porque eu sou um psicólogo que eu não falo de comportamento. Sabe? Não é meu campo, não é minha área. Eu deixo meus colegas falar que entendem sobre o comportamento.
Eu, como trouxe no texto, eu estou mais preocupado com uma questão, um buraco para mim é mais embaixo, eu estou mais preocupado com as relações sociais e o conflito que se dá entre o que é do privado com o público. Eu acho que a psicologia tem algo a pesquisar, a estudar nisso aí. Agora, eu acho que essa questão dos exames de habilitação, tanto da psicologia quanto da medicina, eu acho que elas devem ser responsabilidade dos órgãos executivos de trânsito do Estado. A psicologia dispõe de instrumentos capazes, de instrumentos competentes para que possa estar fazendo avaliações. A despeito da que a Maria Zé coloca agora, o Conselho Federal de Psicologia está exatamente nesse momento apreciando e analisando todos os testes psicológicos que são utilizados no Brasil, até para que não haja dúvidas em relação à sua eficácia. Infelizmente, saiu uma matéria aí que ela pegou um outro ângulo, o jornalista não disse da resolução, mas a intenção do CFP é exatamente dizer o seguinte: existem testes, que são testes, instrumentos muito eficazes nessa avaliação. Os que não estiverem, o CFP vai colocar fora, vai proibir que os psicólogos utilizem. Então, eu penso que, além disso, isso a gente cuida. Tá? Agora, eu acho que tem algo aí que é de uma política pública muito pouco clara para esse país. Tem algo aí que é de uma ordem de uma impunidade assim, assustadora, indecente, tá? Em que os órgãos executivos de trânsito, não estou generalizando, não fazem a menor questão. Você tem ideia, aqui em Minas, eu reputo Minas Gerais como um dos melhores credenciamentos de serviços de psicologia e medicina em relação à habilitação. Inclusive é um processo claro, um processo de licitação de clínicas. Né? A gente sabe que outros estados, isso é um Deus nos acuda. Né? É assim, eu tenho tido essa briga com o Denatran, inclusive. Tenho tido essa discussão com o Denatran. Por quê? Se é considerado uma perícia, seja a avaliação médica ou psicológica, é evidente que um perito, o cidadão não pode escolher o seu próprio perito. Né? O perito, ou é o juiz que determina, ou o Estado terceiriza. Mas aí, não estou dizendo nem dessa atual diretoria do Denatran, porque lá é outra história, você tem que ligar e perguntar quem é o diretor de plantão, né? Porque ninguém sabe quem é o diretor de plantão, porque isso é uma moeda política, né, uma moeda de troca para acomodar interesses políticos. Esta é a forma como o governo trata o trânsito brasileiro. Então, assim, a discussão que a gente tem feito do Denatran é o seguinte: o Denatran acha que isso é uma escolha facultativa, que isso está previsto constitucionalmente, que isso é uma escolha de serviço. Quer dizer, não tem a menor consciência de que isso é uma perícia terceirizada e que isso não pode ser. Eu não posso escolher o meu perito. Né? Então, em relação a isso, tanto o Conselho de Medicina, os médicos, quanto a gente está providenciando, no sentido de impedir os profissionais de acatarem, demandas que não passem por uma distribuição equitativa, aleatória. Que essa é uma forma de garantir um mínimo de legitimidade a esse processo. A Rosana está querendo completar alguma coisa, né? Eu queria falar sobre a questão da pontuação, Ronaldo. Eu dei reciclagem para motoristas infratores que atingiram os 20 pontos na carteira ou que se envolveram em acidentes graves, fatais, e 90% o motivo deles estarem em sala de aula fazendo reciclagem e ter matado alguém era bebida. Então, no intervalo do curso, por exemplo, tinha alunos que desciam 9h30 da manhã para tomar uma. Olha como é grave. Essa pessoa com a carteira suspensa ou até mesmo cassada. Então, cadê um processo de avaliação psicológica de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 anos? Porque pode ter um fato na vida da pessoa que ela
muda a cabeça, tem uma doença grave que ele não poderia mais dirigir. E isso não é cerceado pelo código, não. Agora, a questão de suspender a carteira quando atinge os 20 pontos, isso é para inglês ver. Eu tenho 20 anos que eu dirijo, eu já fui parada em 2 blitz. Se eu não fosse habilitada, eu estaria então 20 anos dirigindo sem habilitação. As pessoas que vão fazer reciclagem lá, quando eu dava, pessoas com a carteira suspensa, chegavam lá dirigindo. É ridículo, não adianta. Esse rapaz, a imprensa pegou por esse foco. Ele estava com 51 pontos na carteira, que absurdo, não estava com a carteira cassada. Vamos supor que tivesse sido feito o processo direitinho, ele atingiu 20 pontos, a carteira suspensa. 1 mês ele ia ficar sem dirigir. Depois, ele ia dirigir normalmente até dar 1 ano de suspensão, ele ia no Detran e pegava a carteira normalmente. Então não adianta. É uma coisa que está muito bonita, fala-se muito, não, quando atingir os 20 pontos, a carteira é suspensa. Se ele for pego numa blitz, a carteira é cassada, aí ele fica 2 anos sem dirigir. Como que nós vamos colocar agentes físicos monitorando 40 milhões de motoristas no país para ficar vigiando quem está com a carteira suspensa, cassada, quem é habilitado e inabilitado? É muito complicado. Eu vejo isso como para inglês mesmo e acho que não funciona não. Tem que ter outra metodologia, outra alternativa. Posso só acabar de complementar, porque a Rosana vai falando. Eu só queria trazer um dado que a Rosana colocou sobre a habilitação aqui, interessante. Eu moro numa cidade que tem 186 mil veículos. É a 3ª frota de veículos do estado de Minas. E nós temos apenas 94 mil motoristas na cidade. É de se perguntar, quem dirige os outros carros? Eles se dirigem sozinhos? Tem controle piloto automático? Sai aí? Quer dizer, há esse processo da impunidade, né? Quando eu coloquei aqui que nós temos um código bom, considerado um dos melhores códigos do mundo, num país onde é o maior índice de acidentes fatais do mundo também, que isso é uma contradição, eu quis perguntar para vocês, o que acontece? Por que isso está acontecendo? Ricardo colocou ali com muita propriedade, que nós sabemos disso, que Minas é modelo em termos de Detran, gente. Em termos de perícia psicológica, em termos de exame de perícia médica, em termos de exame de legislação. Sabe qual é a campanha que eu escuto o pessoal fazer? Um absurdo, esse exame de legislação está muito apertado. Tem de facilitar isso um pouco. Nossa, não, vou fazer direção lá em Goiás, porque aqui em Minas todo mundo toma bomba. Entendeu? Quer dizer, então eu acho que isso é um processo, como eu falei, de ética, de cidadania. Um Estado que tem um modelo, um dos melhores modelos indicativos de Detran e de preparação para a concessão da CNH, é um Estado que nós vemos todo dia na televisão tem maior índice de acidente. Ué, mas que incoerência que é essa? Só que as pessoas esquecem de falar que é o Estado que tem a maior malha viária e a pior malha viária que existe no país. Eu moro numa região limite entre Minas e São Paulo. Uma coisa é vir para Belo Horizonte, outra coisa é ir para São Paulo. Estradas completamente diferenciadas. Policiamento de estrada, eu vim de lá aqui, não encontro uma polícia, porque aquelas casinhas da polícia estão abandonadas. Em São Paulo, praticamente de 200 em 200 quilômetros, eu passo por um pedágio que tem uma fiscalização. Então, eu acho que isso tudo é um contexto que cabe a nós fazermos mudar esse contexto social, porque nós não podemos ser um homem gênero no trânsito. Nós temos que ser um homem político-social no trânsito. Boa noite, gente. Meu nome é José Lúcio, eu sou formado em psicologia e gostei do depoimento da Rosane,
e fiz um vínculo quase direto no sentido de uma estrutura, tá? Na questão social e humana, falando no indivíduo, né? Eu peguei assim um relacionamento e observei algumas experiências que eu tive. Eu não trabalhei a psicologia, né? A não ser trabalhando no dia a dia, na prática, agora com meus clientes atuais, e há um tempo atrás com a experiência de professor, que eu fui numa região mais retirada, periférica aqui da Grande BH, né? Foi Nova Contagem. Todo mundo conhece a área ali, todo mundo deve saber que ali é uma região crítica, né? Tem um presídio lá na Nova Contagem, e ali a gente ouvia, né, fatos relacionados com a questão do social, sempre de nível bem mais baixo, crimes, assaltos, mortes, né? Então, eu percebi que na questão social, tá, há uma preocupação muito grande com a coletividade, com a estruturação, infraestrutura geral. É verdade que está existindo uma preocupação de montar essa estrutura. E depois, relatando aí com essa questão do CONTRAN, DENATRAN, DETRAN, as autoridades, a justiça, todos esses órgãos envolvidos na questão da decisão, que não há, de fato, uma decisão para se determinar. Sabe-se estruturar, sabe-se montar leis, sabe-se falar demais das coisas. E fala-se de um social muito grande, fala-se de todas as questões que o Brasil precisa para poder melhorar, mas fala-se do social. Se preocupa muito com a estrutura, com a macroestrutura. Mas eu queria saber, de fato, né, se há uma preocupação com a extrema microestrutura que é o indivíduo. Você falou voltado para a questão dos sentimentos, das emoções. E por que não se preocupa, né, em formar o indivíduo no seu ser para conhecer a coletividade? Por que não se preocupa nas escolas, né, no Congresso Nacional? Por que não se preocupa nos hospitais? Porque se vocês forem hospitais, se vocês forem instituições que a gente fala extremamente sociais, vocês vão estar vendo lá os profissionais preocupados com a questão financeira, com a questão do departamento assim, do departamento assim. Mas e o indivíduo? E o trabalhador ali que está sofrendo, que poderia ser melhorado na sua autoestima, na sua profissionalidade, na sua condição de trabalho? Onde é que fica isso? Nós não estamos, parece que, preparados para viver a coletividade, porque não sabemos, a priori, viver na nossa individualidade. É assim que eu enxergo. Não sei se a opinião de vocês vai estar batendo com alguma coisa disso. Obrigado. Olha, eu comungo dessa preocupação com o indivíduo o tempo inteiro. Eu acho que para mim o que me interessa é o sujeito. Tá? Quando eu digo isso, eu estou querendo dizer que o sujeito é uma sua acepção plena, não é um indivíduo. É um sujeito que está cheio de desejos, de problemas, na sua singularidade, etc. Agora, exatamente por isso que eu acho que se a gente não preocupar com o social, esse sujeito está ferrado. Tá? Que a única possibilidade de salvação dele é ele participar desse social, é ele, exatamente, ele tentar, ele se inserir nesse campo para dizer aqui veio, é o que ele quer. Acho que é exatamente pelo fato da gente estar delegando a construção dessas políticas públicas. Gente, isso não é só em relação ao trânsito, nós sabemos disso. Mas principalmente em relação ao trânsito. É impressionante como é que a população brasileira é tratada. Parece que nós somos um bando de crianças ou de imbecis que nós não sabemos o que é melhor para nós. Né? Nós não sabemos o que é melhor. Porque se nós pensarmos que
A concepção de trânsito é simplesmente uma concepção de segurança nacional. Eu penso que o trânsito, essa questão da circulação das relações, ela é muito importante para deixar com que nossas autoridades tratem disso como uma questão de segurança nacional, onde alguns técnicos, algumas autoridades, alguns políticos vão dizer o que é melhor para nós. Tá? Acho que enquanto nós não começarmos a pensar, a Rosana às vezes tem uma certa descrença, né? Faz passeata, faz manifestação, então não adianta. Eu acho que adianta. Nós temos que pensar isso processualmente. Tá? Se a gente começar a pensar isso processualmente, talvez, para mim, não tem mais jeito. Agora eu quero isso para os meus filhos, eu quero isso para os meus netos. Tá? Eu quero apostar nessa possibilidade. Enquanto a sociedade não entender que essa questão de trânsito é uma questão que diz respeito, que está diretamente afeta a ela, enquanto nós não tivermos o controle social dessa política de trânsito no Brasil, nós vamos ficar fadados a isso. Né? Porque é um absurdo um código que se pretende moderno, um código, segundo vários especialistas, inclusive nossos colegas juristas, avançado, é um código que diz que o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, é composto de 6 ministros de Estado. Cadê a participação da população? Na área da saúde, na área da educação, na área da habitação, da assistência social, nós já conquistamos isso há muito tempo, gente, como política pública. Né? A sociedade está representada lá, na hora da construção da política. No nosso caso, não. Baixa-se normas, baixam-se portarias, baixam-se as coisas mais malucas, como um seminário que eu fui participar semana passada, que era para discutir, eu fui um debatedor no seminário do Denatan, que é para discutir se o celular viva voz interfere, problema. Não, deve ser, nós estamos vivendo um país de primeiro mundo que nós não temos 50 mil mortes por ano no trânsito, mas outras 150 mil vitimadas, fora as outras. Gente, nós não temos estudo, a gente não produzimos pesquisa, não produzimos estudo nesse país sobre isso. Aí ficamos importando um modelozinho ali, aqui, e dissemos assim, olha que bacana, lá no Canadá, eles estão preocupados com o Viva Voz. O Canadá não tem problemas que nós temos, sabe? É o Viva Voz que está matando no trânsito. Né? Agora, nosso órgão executivo máximo está preocupado com isso. Sabe? Por quê? Porque nós não temos voz para dizer lá, falar assim, olha, isso é um assinte, sabe? Isso é um escárnio com a sociedade brasileira. Sabe? Então, nesse sentido, colega, acho que para preocupar com o indivíduo, sabe? É isso, preocupação com o indivíduo é uma política pública que contemple a todos, sabe? Que acate as singularidades, é disso que eu estou falando, que acate a construção dessa subjetividade. É uma política pública que não massacra a subjetividade em relação a um modelo onde alguns têm acesso a esse espaço e a grande maioria não tem. Eu penso sobre isso, que nós somos violentados diariamente. Até hoje, eu não consegui receber o seguro obrigatório da minha mãe, por invalidez permanente, o DPVAT. Parece uma piada que eu estou contando aqui, mas é verdade. Então, nós não somos tratados como humanos pelas pessoas lá de cima. Criou-se o seguro obrigatório. Toda vez que eu pago o seguro obrigatório, eu choro, eu chego na minha casa indignada, eu fico com ódio. Porque se eu não pagar, eu não tenho o meu documento certinho do carro. Eu estou fora da lei. Agora, ele foi criado com o objetivo de indenizar mortes e invalidez permanente. Eu entrei, um mês depois do acidente da minha mãe, ela tinha Unimed, ela recebeu o seguro da Unimed, eu já tinha um laudo médico de invalidez permanente. Era exigido naquela época o documento original do carro. Como o acidente foi em São Paulo, e o carro deu perda total, o documento ficou retido na seguradora lá, que pertence à FENASEG, que é a que paga o seguro obrigatório. Custava a FENASEG verificar que o documento era aquele carro, tinha o boletim de ocorrência original, tudo direitinho, laudo médico, compra de cadeira de rodas, cadeira de banho.
Ah, não, se você não apresentar, a seguradora, que na época era a Beijo, nem protocolou os meus documentos. Numa hora de desespero, você gasta muito. Não. Olha, eu fui em todos os órgãos que vocês pensarem. PROCON, Direito do Consumidor, Tribunal de Pequenas Causas, um que paga até tantos salários mínimos, Defensoria Pública, tudo que você imaginar, não consegui receber. Aí, um ano atrás, porque toda vez que eu ia no banco pagar o seguro obrigatório, eu adoecia. Eu falava assim, gente, mas não pode, eu sou uma idiota. Como que o governo cria um imposto desse, né? E não cumpre o objetivo, é um direito da minha mãe. Deus que me perdoe, mas dá vontade de receber esse dinheiro, né? Nem vou falar o que dá vontade de fazer com ele, porque é 6 mil e poucos reais. Eu entrei na justiça ano passado, justiça mesmo, de forma processual. Aí a gente está ganhando em todas as instâncias, e agora, depois de umas tentativas há 2 anos atrás, eles vão mudando a lei também, para complicar. Eu teria que levar minha mãe na área de jurisdição do acidente, São Paulo. Pensa bem o que eu ia gastar para levá-la até lá, né, de avião, e aí acabar gastando 6 mil que vai para receber. E ela teria que passar por um laudo, um exame, para testar a invalidez dela, respaldada de laudos médicos do Hospital Arapiá, do Hospital Sara Kubitschek. Eu conversei isso com o médico da mamãe do Sara Kubitschek, ele falou, eu não admito. A gente faz todo um trabalho de reabilitação, submeter sua mãe a essa humilhação. O que é isso? Então a gente não é tratado como ser humano, pelas pessoas que estão lá em cima. Então eu acho que a gente tem que brigar para ser tratado como humano, porque isso é desumano. Teve lugares que eu cheguei com uma procuração para receber seguro, a pessoa falava assim comigo, mas por que você não trouxe sua mãe? Mas por que você veio? A minha insistência de receber seguro já virou motivo de se dar a impressão de que eu estou burlando laudos, que eu estou falsificando. Porque a minha obstinação é tamanha para receber, e é de indignação, né, que estou virando, pô, mas tem uma coisa errada, vai ter 10 anos que ela está brigando. Então isso causa mais indignação ainda, né? Eu tenho que provar que a minha mãe está paraplégica. Agora está aqui em últimas instâncias no fórum, a FENASEG recorrendo, e agora a minha mãe vai ter que passar por uma perícia. Ela mora em Vitória atualmente, eu vou trazê-la e ela vai passar por uma perícia. Não é muita humilhação? Ela tem que provar que ela ficou paraplégica depois de tanto sofrimento para receber 6 mil e poucos reais. É brincadeira, né? Piada. Parece que o caminho só tem um sentido, não tem ida de volta, não. Não é? Para o social, mas para o individual não tem. Seu Augusto, só complementando, que quando você coloca essa preocupação sua, eu acho interessante, eu acho que é isso que nós estamos fazendo, não só agora, como a gente vem fazendo desde a gestão passada, quando a gente trabalhou o primeiro fórum de psicologia do trânsito. Quando a gente fala de cidadania, a gente está falando nisso, em direitos e obrigações. Eu tenho uma obrigação, enquanto uma usuária desse espaço coletivo, seja ela motorizada ou não, mas eu tenho meus direitos também. Eu tenho que ter principalmente o direito básico meu, que é o transitar com segurança. Então, a Rosana coloca muito bem, eles têm a obrigação de pagar tudo, mas ela não tem o direito de receber, porque ela está pagando para receber. Então, acho que é interessante a colocação do de complementar exatamente isso é que nós estamos chamando de homem político-social, homem cidadão, aquele homem que vai fazer essa situação modificar, porque o governo não vai modificar essa situação. Ficou claro? Obrigada. Tem mais alguém? Uma questão. Meu nome é Roseli, eu sou do DR, sou psicóloga, atuo há mais de 12 anos na área de trânsito, na área de educação específica, e trabalho também na área do projeto PARE, programa PARE, na área de educação, aqui no estado de Minas Gerais.
Atualmente eu estou coordenando um curso de especialização na área de educação para o trânsito, lá junto ao FUMEC. Eu achei interessante, Rosana a gente já conhece, né? Rosana, a gente trabalhou juntos no DR e tem acompanhado nessa trajetória, né? E o seu crescimento em relação a esse trabalho, em termos de buscar que a cidadania no trânsito, que eu acho interessante, e o Conselho nesse debate eu acho muito propício, o momento é propício. Eu realmente me preocupo porque há 12 anos ninguém sabia que tinha um código de trânsito brasileiro. Se você chegasse para um motorista e falasse assim, sabe o que é código de trânsito? Ele não sabe. Ele sabia que ele tinha que decorar aqueles sinais, aquelas regras, etc. Então, para tirar a carteira, só isso. Ele não sabia. Hoje, eu vejo um certo progresso nessa área. Nós temos muito ainda a fazer, mas eu verifico que muita coisa aconteceu em termos de divulgação. Hoje a mídia, ela divulgou, ela tem colaborado. É lógico que a nossa mídia, ela é muito sensacionalista, ela gosta de ver sangue. Quanto mais pessoas morrerem no acidente, mais interessante. Se você falar quantos deixaram de morrer, no caso de um redutor de velocidade que nós trabalhamos lá no DR, nós colocamos o redutor, nós tivemos índice de morte zero na região da MG 010, no quilômetro aproximadamente 23. Aí teve todo aquele processo que a gente não vai discutir, tirou-se o redutor, várias pessoas começaram a morrer. Na imprensa se divulga só quando não morre não se divulga. Mas o questionamento que eu queria colocar é o seguinte, existe no Código um capítulo específico que é da educação. E eu acredito que a gente só vai conseguir melhorar os nossos problemas de trânsito quando as pessoas puderem saber dos seus direitos e dos seus deveres, e isso estiver inculcado na cabeça delas, desde criança. Então, o capítulo 6, ele fala da educação para o trânsito. Eu não sei quantos aqui já puderam verificar no Código esse capítulo. Eu acho que ele é muito interessante por causa disso, porque ele fala que a educação ela deve ser estabelecida a partir da criança, do pré-escolar até o universitário. E ela coloca uma perspectiva de pesquisa, uma perspectiva de integração de todos os órgãos do sistema de trânsito, junto com faculdades, junto com outras instituições, conselhos, etc. E eu vejo, nesse capítulo, uma abertura muito grande para o psicólogo, de atividade, de serviço para o psicólogo. Eu tive até uma última reunião que teve aqui, até tentando falar sobre isso, mas eu acho que eu não fui muito clara. E eu acho que eu vejo hoje esse campo aberto para que a gente possa entrar e vejo esse vácuo. Eu estava aqui sentada, estava listando aqui, olha, onde que o psicólogo pode trabalhar dentro desse capítulo 5, além das coisas que foram citadas aqui. Projetos de educação voltados para a criança, para o adolescente, para o adulto, para o adolescente infrator, para a terceira idade, desenvolvimento de material educativo, assessoria especializada nas empresas de transporte, empresas que estão atuando com motoristas profissionais, assessoria nos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. De acordo com o Código, todo órgão do sistema, aí entende, todo órgão do município, vocês imaginam, Minas tem 800 e tantos municípios. Pelo Código, cada município desse teria que ter uma área para trabalhar educação para o trânsito. Quem está fazendo isso? Isso está acontecendo? Não está acontecendo. Pouquíssimos órgãos estão fazendo isso. O DR tem, a Transcom tem, Transpetim tem, BH Trans tem, no Triângulo e outras cidades grandes existe. Existe todo um espaço a ser ocupado. Quem está ocupando esse espaço? São profissionais que eu acho que poderia ser o psicólogo, lógico, com uma formação, uma especialização. Por isso é que eu me preocupei com a especialização de educação para o trânsito. Essa foi a minha preocupação quando eu estive em Brasília. A gente ajudou uma parte na implantação do código. E eu verifiquei que precisaríamos de ter especialistas para atuar nessa área, que não existe. A minha formação de 12 anos foi uma formação de testar e ver o que dá certo e o que não dá, porque a gente não conseguia literatura brasileira, a literatura nossa era basicamente literatura de fora, você tinha que traduzir, que não era a nossa realidade, a nossa cultura, quer dizer, uma dificuldade muito grande.
Então, percebendo essa dificuldade, que eu achei que seria interessante a gente investir na qualificação para que pudessem estar ocupando esse espaço, não só o psicólogo, outros profissionais, porque realmente a questão de trânsito é muito ampla. Bom, e listei outras coisas, no CFCs, na preparação de membros. Bom, tem uma coisa muito interessante. Quando você vai fazer um trabalho de educação ambiental, qualquer alteração ambiental, você tem que fazer o EIA-RIMA, que é o Relatório de Impacto Ambiental, né, e o Estudo de Impacto Ambiental. Quando você vai fazer uma interferência no trânsito, você não faz uma coisa dessa. E poderia ser feita. Uma estrada, uma mudança, poderia ter esse estudo, e nesse estudo poderia ter psicólogo, poderia ter não sei, uma pessoa ligada à área social, enfim. Isso é feito, é lei e não é feito nessa área quando há interferências de trânsito. Às vezes a gente corta uma estrada, corta uma comunidade e a gente não se preocupa com o reflexo daquilo ali naquela comunidade. Depois a gente simplesmente vai tentando tapar os buracos, que são as mortes que vão ocorrer ali. Bom, enfim, então eu acho que isso aqui, recurso para fazer isso. Recurso tem. O código ele tem recurso, tem dinheiro, né? Só que esse dinheiro não está sendo canalizado para aquilo que deveria ser feito. É previsto que parte das multas deve canalizar para a educação, é previsto parte do seguro deve canalizar para a educação, só que alega-se que não tem projetos para isso e quando se tem projeto o dinheiro também não retorna. É uma necessidade que nós, comunidades, possamos cobrar isso. Quer dizer, existe um espaço e existe um recurso, só que tem que ser analisado. Uma outra questão que eu queria colocar é quando a Rosana disse que a saúde pública, ela realmente tem visto algumas coisas acontecerem sem se manifestar. Com respeito a isso, amanhã nós vamos ter um debate no DR, exatamente dentro disso que você falou. Acidente de trânsito, problema de saúde pública, onde nós estamos convidando especialistas da área de saúde pública para debater o que a saúde pública poderia fazer para contribuir. O reflexo do problema do acidente de trânsito, eles estão vivendo no dia a dia. Então, eu acho que esse é um primeiro, pelo menos uma tentativa em Minas da gente tentar mobilizar esse segmento. Roseli, você me permite interromper só um instantinho? Nós estamos com as pessoas já inscritas. Por favor, conclua e encaminhe sua pergunta. Bom, então, fechando, né? Eu só queria levantar esse alerta de espaços mesmo que o psicólogo poderia estar preenchendo, né? E que esse espaço pudesse ser, essa discussão pudesse ser aberta para que ser caminhada e discutida para que isso possa acontecer. Mas é uma colocação, não uma pergunta. Obrigada. Celeste. Olha, eu não tenho assim, uma pergunta para fazer. Posso falar? Eu queria fazer um gancho das diversas falas aqui, porque eu sou um psicólogo da psicologia do trânsito há 30 anos, né? Então eu tenho o lado da prática, a vivência da prática. E tudo que foi colocado aqui agora, aqui nesse debate nosso, e que inclui o poder público, me deixa assim, desiludida demais, porque a gente não vê assim, nenhuma política mega para resolver as coisas. Então, depois desses anos todos, o que eu tenho pensado muito, passei lá pela Câmara Temática antes do Ricardo, foi a maior desilusão da minha vida, não sei o que ele está achando da Câmara, porque nós deixamos uma resolução que prontinha, que moralizaria toda a avaliação, toda a perícia psicológica e acabava com o exame coletivo, porque, por incrível que pareça, tem estados que o exame é coletivo. Como é que você vai falar que uma pessoa tem condições ou não de dirigir um carro sendo avaliada coletivamente? Infelizmente, tem estados que ainda é feito coletivamente o exame. Então, nessa resolução, acabaria com isso e uma série de outras coisas, por exemplo, a exigência da perícia, como o Ricardo falou. Depois, a Câmara que o Ricardo pertence, que sucedeu a minha, aperfeiçoou ainda mais essa resolução e ela fica lá transando com trampa lá para cá,
porque o único órgão que pode normatizar as políticas de trânsito é o CONTRAN. E o DENATRAN não é subordinado ao CONTRAN. Eu queria até fazer uma ressalva ao que a Maria José falou ali. O DENATRAN é um órgão executivo e o CONTRAN é o único órgão normativo. Então, esse CONTRAN, com esses 7 ministros, tem aquele negócio, não reúne, e eu tive uma desilusão muito grande, e parece que foi a última. Então, eu acho que nós, como psicólogos do trânsito, podemos fazer. Lá na prática da gente, lá no dia a dia, eu penso assim, eu acho que todo mundo tem direito a essa cidadania, ao exercício da cidadania, que o Ricardo colocou ali muito bem. E a gente, como psicólogo do trânsito, a gente tem que ajudar a promover isso. Então, eu acho que a gente acaba fazendo ações individuais para isso. E eu acho que dentro da psicologia do trânsito, nós temos uma representação social muito ruim, a gente não tem trabalhado para melhorar isso, e a sociedade como um todo não sabe o que a gente faz. Por exemplo, nós podemos colocar uma validade periódica no exame. Muitos delegados devolvem a pauta quando a gente faz isso, não aceitam. E isso tem lá uma norma do CONTRAN, aquele negócio no Brasil de que não precisa obedecer lei. Então, várias clínicas têm feito, na minha clínica é feito assim, mas não é só na minha clínica. Por exemplo, o sujeito que foi usuário de drogas, né? E ele está numa luta danada para se livrar da dependência, já passou com a internação. E na entrevista ele relata lá para a gente que já tem 1 ano que ele não faz qualquer uso de droga, não tem mais dependência química, assim, ele está lutando contra aquilo. Então a gente dá um ato temporário. E um exemplo que eu posso dar assim, do que é feito na minha clínica é que nós temos convênios com aquelas ONGs que tem lá na cidade da gente e que faz acompanhamento das pessoas que estão tentando livrar de uma dependência química. Então nós podemos pegar esse cidadão e falar para ele assim, você não tem direito a exercer sua cidadania como pegar um carro, sair e ir para a rua dirigindo como qualquer cidadão tem. Então nós fizemos uma parceria com essas ONGs e a gente dá um hábito para a pessoa por 1 ano e depois ela prova para a gente que ficou frequentando durante 1 ano um grupo de apoio e que está mantendo na luta dela, que a gente sabe que é uma luta muito difícil. Outra coisa, a pessoa que não sabe ler e escrever não pode tirar carteira, também está lá escrito na lei, né? Ao mesmo tempo, o governo não tem como, não faz nada para acabar com o analfabetismo assim, de vez. Porque a gente acha uma coisa simples, mas o governo não faz nada. Então o sujeito chega lá na clínica todo tímido, morrendo de vergonha, até que declara para a gente, eu não sei ler, não sei escrever. Então a gente fala, não, o senhor pode tirar carteira. O senhor vai voltar daqui 6 meses, o senhor vai frequentar um curso, tem vários cursos, né? O senhor vai frequentar um curso que vai aprender a ler, escrever, e o senhor volta daqui, volta daqui a 6 meses, a gente vai avaliar se o senhor já sabe ler e escrever, aí nós vamos fazer a perícia e ver se o senhor pode tirar carteira. Então são ações individuais que a gente passa a fazer por desilusão, porque eu acho que quando a gente chega na idade que eu cheguei, já assisti a tanta coisa, eu sempre fui uma pessoa combativa demais, lutei demais durante esses 30 anos, e estou vendo lá o que precisa do poder público continua na mesma. Eu sou completamente desiludida, completamente desiludida. Então eu acho que a gente tem que fazer ações individuais. Aí, uma frase, um ditado que eu acho muito bonito é que a esperança é a última que morre, mas a primeira que renasce, não é? Então ainda me resta esse fio de esperança. Eu, como cidadã, que já consegui exercer em parte, né, grande parte da minha cidadania, o que eu posso fazer para o outro alcançar isso também? Porque o poder público vão esquecer, vão deixar para lá. Então, era isso que eu queria te dizer. Não queria fazer pergunta nenhuma. Obrigada, Celeste. Bem, deixa eu me apresentar. Meu nome é Gustavo Schettino, sou psicólogo
também, né? Venho mais de 3 anos que eu venho me perguntando qual é a contribuição que a psicologia vem trazer para o trânsito, e comecei a desenvolver um trabalho há 3 anos atrás, justamente dentro do propósito na parte de educação, principalmente, e me questionando, né? E eu tive a minha primeira oportunidade de trabalhar com reciclagem de motoristas infratores de trânsito, no mesmo tempo que a Rosane comentou, né? Começou também, né? Inclusive em todos os eventos na parte de educação e segurança para o trânsito, eu, Roseli e Rosane, a gente está sempre se encontrando, né? São pessoas que estão aí com esse propósito aí, com a bandeira em pé, e está sempre aí buscando, levantando questões, questionando, mas trabalhando concretamente, né? Então, responder um pouquinho ao nosso colega aí a respeito do que o CRP está fazendo com reciclagem de motoristas infratores. O CRP não está fazendo, né? Mas eu posso dizer pela minha profissão, pelo meu trabalho, que tem 3 anos que vem desenvolvendo, e posso falar também pelo um outro psicólogo, também, que agora estamos trabalhando juntos, que ao longo desses 3 anos, 4 anos, nós estamos persistindo em trabalhar com motoristas infratores de trânsito, tá? Então, eu acho importante essa fala, para a gente acaba caindo que falaram aí que a imprensa só passa coisa negativa, tá? E a gente tem visto nessa semana o como denegriram a imagem do Detran, né? Como se nenhum processo de pontuação está sendo julgado, concluído o processo administrativo e sendo encaminhado, suspenso esse direito de dirigir, e esse motorista ele não está passando por um processo educativo. Está passando. É pouco, é pouco. Quando que começaram a fazer isso aí? Tá? Depois que eu bati na porta do Detran, conversei com o chefe do Detran, que é uma pessoa muito, muito competente, né? E aí, a gente tem que entender primeiro, aí a gente fica se perguntando, né, qual é o papel do curso de reciclagem, qual é o papel do dispositivo de pontuação que foi adotado de outros estados, de outros países. Tem que estar questionando e, em cima disso, fazer uma releitura, justamente isso, fazer uma releitura e trazer essa releitura para a sociedade. Ele tem um papel fundamental que é justamente a gente tirar. Não sei quem leu a Veja sobre 11 de setembro, né? Saiu uma reportagem sobre um teste sobre trânsito. Gustavo, eu gostaria que você encaminhasse a sua pergunta. Não é pergunta não, eu estou defendendo a nossa classe, só isso. É só para a gente procurar instituições, não. Porque toda instituição que eu procurei, já deixa a gente de lado. Aconteceu um caso que eu não quero nem citar o local, que está fazendo a semana de trânsito, que é um absurdo, né? Trânsito é 24 horas, faz uma semana por ano. E está tudo bem, né? É uma semana só, papel para lá, papel para cá, aí eu vejo os quadros aqui, olha como é que fica bonito o negócio desse aqui. Quanto custa isso aqui? Agora imagina milhões que eles fazem de trânsito e não resolve nada. Então, através do Código de Trânsito, eu queria reafirmar só um pedacinho o seguinte: você não vai treinar um motorista em 2 horas, 3 horas, igual é feito, não. A pessoa gasta 600, 800 mil, tem pessoas que gastam R$1.500 e forma um motorista que não sabe que não pode parar nem em hidrante de incêndio. Não sei disso, não. Por que não dá um curso de 6 meses, quando o aluno está com 17, 18 anos, e esse aluno é treinado 6 meses para ser educado para o trânsito? Por que não se faz isso? Porque não querem que faça. Cada instituição se protege e tchau. Morreu no Brasil todinho. Gente, tem o motorista que sai nas nossas estradas, exceto São Paulo, que é outro país, eu falo que é outro país, lá tudo bem. Mas aqui, se você pegar esse estado de Centro Lagoas, depois de Centro Lagoas, e andar depois de 6 horas da tarde, você está correndo o risco de ser a vítima que vai sair no jornal no dia seguinte. E outra coisa, estou acompanhando esse incidente que teve dessa patrícia, que eu sei que eu estou olhando o lado do jornalismo. Paulo, vamos concluindo, tá. por favor. Tem muita coisa para falar, desculpa, gente. Eu, como não estou acostumado a falar assim muito, a gente vai falando entusiasmando, mas eu queria deixar meu relato aqui, porque se não procurar a gente, se a gente não for aceito de braços abertos nas instituições, a gente não consegue mudar nada nesse país. Tá? Então eu queria só agradecer a atenção. Obrigado. Mais alguma pergunta? Passaria a palavra para o
Carlos Moretti, para encerramento, e posteriormente para Rosana Antunes, para também encerramento. Gostaria de agradecer a presença de todos, em especial. Você vai Deixa passar a gente para falar você. primeiro. Não, eu não vou falar mais não. Não, depois se fecha. Deixa a gente falar. Senão você não deixa eu falar. Todo mundo falou um tanto de colocar várias questões aqui. Queria pensar. Uma das que me chama a atenção se as pessoas não conhecem o Código de Trânsito Brasileiro, elas desconhecem muito mais um capítulo que, antes do capítulo que você está falando, o capítulo 6, que é exatamente o capítulo 5, Roseli, que eu acho que é anterior à educação, que chama do cidadão. Ele é pequenininho, mas existe um capítulo desse código que se refere ao que o companheiro está colocando aqui, que é o seguinte: todo cidadão ou entidade civil tem o direito de solicitar por escrito aos órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito sinalização, fiscalização e implantação de equipamentos de segurança, bem como sugerir alterações em normas, legislação e outros assuntos pertinentes a esse código. Esse é o artigo 72. Aí só são dois. O 73 diz assim: os órgãos ou entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito têm o dever de analisar as solicitações e responder por escrito, dentro de prazos mínimos, sobre a possibilidade ou não de atendimento, esclarecendo ou justificando a análise efetuada e, se pertinente, informando ao solicitante quando tal evento ocorrerá. Se as nossas autoridades são as primeiras a descumprir esse código, fica difícil. Fica difícil, inclusive, essas mesmas autoridades virem na mídia e dizerem que o problema de acidente é problema de comportamento. Como se acidente fosse uma questão de motorista. Gente, acidente de trânsito é questão de cidadania. É o que o colega está falando. É a estrada que é construída, porque às vezes tem a curva que ela teria que fazer não tem verba. Então é feito daquele jeito. Aí faz o quê? Coloca uma placa de 40 km, reduz a velocidade. Né? A gente não pode pensar trânsito só na perspectiva do carro, do motorista. Nós temos que pensar trânsito na perspectiva de todos nós, de pedestre, ciclista, carroceiro, idosos, crianças, motociclistas, motoristas, transporte público. Gente, vocês conhecem tem uma historinha curiosa? Vocês sabiam que até a década de 20 as estradas, as cidades norte-americanas eram cidades muito interessantes, compactas, as pessoas andavam a pé. Vocês sabem que o ato de andar a pé já foi considerado como um veículo? Hoje a gente esqueceu, né, que andar a pé é uma forma de a gente se locomover, é uma forma de mobilidade. Hoje a gente anda a pé para fazer Cooper, para fazer caminhada. Né? Então tem toda uma... essa história é longa, eu não vou então contá-la não, mas assim, todo um projeto de reurbanização da cidade que mexeram com valores, com a cultura norte-americana por conta de interesses econômicos. A indústria automobilística, indústria de pneus, em construção civil, em que reurbanizaram, esse é um projeto da Universidade de Nova York, da década de 20, começaram a reurbanizar as cidades norte-americanas. Para quê? Para comprar mais automóveis. Esses interesses econômicos compraram as empresas públicas de transporte público, que eram muito eficazes, levaram intencionalmente essas empresas à falência, sabe? Para que aí começaram a criar uma cultura que, se você quer ser bacana, você tem que ter um carro. E até hoje essa cultura. Né? Então, assim, nós temos uma política no Brasil hoje em que tem um amigo meu, Nazareno, que ele fala que assim, você só é privilegiado nessa política, porque o pedestre não existe, o pedestre é virtual. Né? Para a gente ter ideia, as calçadas, nossos passeios, não fazem parte da política pública, é responsabilidade do morador. Ou seja, o Estado cuida do leito viário. A calçada, que é do pedestre, não existe. O morador que se vire para fazer a calçada. Né? Quer dizer, se o morador não colocar a calçada, você não tem por onde passar. Então tem toda uma intenção disso. É isso que me preocupa nesses debates, nessas conversas. A gente não pode ter essa ingenuidade. Sabe, de achar assim, acho bonito, acho louvável, acho interessante. Assim, vamos, cada um no seu canto, vamos trabalhar. Eu acho que isso faz um sentido. Mas isso faz um sentido maior se a gente começar a pensar numa ideia de rede. Tá? Nós não podemos estar pensando em trabalhar cada um isolado no seu canto. Isso não funciona.
A gente tem que começar a pensar numa rede. Nós temos que começar a pensar no trânsito, na perspectiva dos direitos humanos, e não na perspectiva da segurança. Trânsito é uma questão de direitos humanos, é disso que se trata o tempo inteiro. São direitos humanos básicos que estão sendo vilipendiados, achincalhados o tempo inteiro. Bom, para concluir, a Celeste foi embora, eu queria falar para ela. Eu acho muito complicada a história de Centro de Formação de Condutores. Muito complicado. O Conselho Federal de Psicologia está analisando, junto com os Conselhos Regionais de Psicologia, uma resolução que deverá proibir psicólogos trabalhar em Centro de Formação de Condutores. Porque é impensável você imaginar que um perito deva trabalhar num lugar que tem interesse no resultado. Porque a autoescola é uma empresa, ela tem que vender. Quanto mais ela passar, mais clientela ela tem. Você não pode submeter um psicólogo, um médico a isso. Tem um conflito de interesses. Você tem uma questão ética aí que se coloca que é muito complicada, né? E em relação a motoristas infratores, trabalhar com motoristas infratores, acho que é um bom trabalho, o Gustavo está falando, acho que é um trabalho que ele deve pensar, Gustavo. Agora, eu pensaria o seguinte, eu vou trabalhar com motorista infrator, que infração é essa? É para adaptá-lo. Eu ficaria pensando assim, adaptar o quê? A um meio, que é esse meio que eu estou criticando? Então, isso me colocaria uma questão. Em relação ao hospital psiquiátrico, meu amigo, eu tenho que dizer que eu comungo de uma ideia antimanicomial. Então, acho ótimo que o hospital não ficou com ele. Você devia estar encaminhando ele para um CERSAM, para um NAPS, para um serviço substitutivo, porque o hospital psiquiátrico realmente não funciona. E, para terminar, queria agradecer a vocês pela paciência, pela atenção e agradecer o conselho. E acho que é isso. A gente tem que continuar conversando. Acho que isso é fundamental. Essa coisa, eu escuto, eu falo, um causa alguma coisa, sabe? Nós temos que ir pensando nessa rede, nós temos que ir pensando que enquanto a sociedade não tomar pé dessa história de trânsito, nós vamos ficar nas mãos de uns poucos que acham que sabem sobre nós. Tá? Obrigado. Bem, eu acho que essa questão da violência no trânsito é uma questão de direitos humanos. Eu solicitei em junho uma audiência pública na Assembleia Legislativa e levei lá várias mães que tiveram os filhos mortos. E falei lá que está havendo uma inversão no processo natural das coisas, são os pais que estão enterrando os filhos, jovens e crianças. E uma mãe, né, num depoimento dela, um deputado, falou da lei, fez todo um floreio sobre a legislação. Ela estava no microfone e em lágrimas, ela falou: mas, senhor deputado, o coração de uma mãe, ele tem que ser mais forte do que a lei. Eu acho que o coração do ser humano, ele tem que ser mais forte do que a lei. Eu acho que essa questão da valorização da vida, eu acho que a vida no trânsito, ela está tão banalizada, a gente se acostumou. E eu acho que essa é a maior violência contra nós mesmos. E tem uma coisa que eu quero deixar para reflexão, e é para mexer com vocês mesmos. Porque eu, às vezes, reflito sobre isso e fico assim, nossa, mas eu não deveria estar pensando assim. Eu nasci numa família de pessoas muito católicas, e eu sempre aprendi com meu pai, que Deus é Pai, Deus é amor, Deus é perdão. E a primeira coisa, quando vem uma tragédia dessa natureza, uma ruptura, uma violência dessa, a sua fé fica muito estremecida. Por que aconteceu isso? E eu lembro que eu fiquei com isso guardado dentro de mim, fiquei triste com Deus, fiquei de mal com Ele. E eu ficava com muito medo de tocar nesse assunto com meu pai. Eu até perdi o meu pai agora, em março, dia 30 de março. Mas um dia eu toquei nesse assunto com ele. Falei: meu pai, se Deus é Pai, Deus é amor, isso que eu aprendi, como que Deus, de repente, impõe um sofrimento tão grande aos seus filhos?
não só a minha mãe, mas as mães que perdem os seus filhos dessa forma tão estúpida. Eu não vejo o acidente como um acidente. Eu vejo como um desastre provocado por motoristas irresponsáveis. E é muito fácil, quando entra a comunicação da religião, no seu papel de dar conforto às vítimas, e dizer: foi Deus que quis, estava na hora, ele foi enfeitar o jardim do céu, Deus escolheu a flor mais bonita, e isso pra gente não conforta. Então é muito fácil jogar a culpa em Deus, a nossa sociedade, nós também, católicos, outras religiões, né? A comunicação da igreja é o seu papel nesse momento de dor, porque aí nós tiramos a culpa dos verdadeiros responsáveis e não temos uma punição exemplar. E isso alimenta, a cada dia que passa, a violência no trânsito. Então é uma questão para se repensar. Eu, há pouco tempo, né, tive coragem de falar isso para o meu pai, porque eu fiquei com medo de falar, e ele, por ser tão católico, dizer: minha filha, isso é uma blasfêmia contra Deus. Nós não devemos questionar os desígnios de Deus. Mas, felizmente, antes dele morrer, depois de muitos diálogos, ele me disse: realmente, minha filha, você tem razão. Eu acho que Deus não criaria um mundo tão bonito e depois, né, determinaria um sofrimento tão grande para os seus filhos. Eu acho que realmente ele criou esse mundo maravilhoso e o ser humano não está sabendo dar valor à vida, às coisas que ele criou, e fazer uso, né, de percorrer um caminho melhor, escolher o caminho errado. Então isso me confortou muito, e eu acho que a gente tem que pensar sobre isso, o papel da igreja, da religião, e esse lado também, nesse momento de dor, vir esse falso conforto para a gente, porque a nossa fé, a nossa crença em Deus é a primeira coisa que fica muito abalada e fica difícil. Ok? Obrigada a Deus.